Boa noite a todos e todas, na paz de Cristo Jesus. É uma imensa alegria nós podemos estar juntos nesse momento para louvarmos ao Senhor, mas também aqui partilharmos a sua palavra e temos aqui um momento de reflexão da palavra de Deus. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade, mesmo em dias difíceis, em dias incomuns para nós, né? Não abrimos mão de termos momentos de reflexão da palavra, temos momentos de adoração ao Senhor, temos momentos de oração, né? Então eu quero, antes de entrar aqui especificamente no texto da palavra de Deus, eu quero te convidar nesse momento a fazer uma oração. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por nós estarmos aqui nesta noite, na Tua presença, e também, ó Pai, podemos aqui compartilharmos a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos ouvindo, tanto aqui, ó Pai querido, nessa live, como aqueles que vão ouvir depois, ó Pai, nessa gravação. Que o Senhor possa abençoar todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos partilhar uma palavra riquíssima, uma palavra que está no livro de Êxodo, no capítulo 16. Se você tem aí o acesso à palavra de Deus, seja na sua Bíblia, ou seja até mesmo no seu smartphone, ou tablet, né, ou computador, eu quero te convidar, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 16. O texto que nós vamos ler é o versículo de número 15, que diz assim: quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que ou do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhe deu para comer. Assim ordenou o Senhor a cada chefe de família: recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhe fora dito. Alguns recolheram mais, outros recolheram menos. Quando mediram o jarro que tinha recolhido, quem recolheu muito não teve demais, e quem tinha recolhido pouco ou que lhe faltou não recolheu o quanto precisava, esse também não teve de menos. Versículo 19: ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até que a manhã seguinte. Mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal, por isso Moisés irou-se contra eles. Bom, esse texto é o texto que nós conhecemos como a provisão de Deus, chamada maná. Os israelitas chamaram aquilo de maná, né? Quando eles saem no campo e eles encontram, né? Eles encontram, como eles mesmos descrevem, né? No versículo 31, o povo de Israel chamou maná aquele pão, era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. E eu quero hoje partilhar uma mensagem com você que tem como título uma provisão um tanto quanto nova, né? Essa provisão de Deus, né? O título dessa mensagem é Aonde Deus plantou o maná, né? Eu acho interessante isso porque fala de um período em que Deus escolheu que o seu povo atravessasse um deserto. O povo de Israel, caminhando para Canaã, tinha que transpor um deserto de muitos perigos, um deserto de muitas imprevisibilidades, mas ainda assim era um lugar onde o próprio Deus escolheu levar o seu povo até chegar em Canaã. E num certo momento da história de Israel, nós vamos ver uma provisão de Deus única, algo que o homem não conhecia. E Deus envia o maná, ordena a Moisés a instruir os filhos de Israel para saírem à tarde, para colher o maná,
com um jarro. Era um homer, uma medida conhecida nos tempos antigos como homer, e essa medida era cerca de 3 a 4 litros a capacidade desse jarro. Mas é interessante, irmãos, algumas coisas que nós aprendemos nesta passagem, né? Eu quero extrair desse texto alguns valores para as nossas vidas. Talvez você os conheça, talvez aqui nós vamos apenas lembrar, né, desses valores, mas são valores que se aplicam para toda a nossa vida, independente da época ou do período em que o homem possa viver, né? Falando espiritualmente, falando em termos de fé, né? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 1, versículo de número 17. Né? A dependência do justo, a dependência daquele que crê no Senhor, não está em outro lugar senão naquele que ele apoia a sua fé, aquele a quem ele exerce a sua fé. Bom, e nesse texto que nós lemos, diz que Deus manda esse pão, mas a primeira coisa que os israelitas fazem, quando eles chegam no campo, eles encontram lá, como eu já descrevi aqui, né, segundo o versículo 31, eles encontram esse coentro, né, esse pãozinho, né, vamos colocar assim, diferente, né, eles encontram lá, e eles começam a pegar, mas eles fazem uma pergunta, eles dizem assim, o que é? Né? O que é isso? Né? Da onde é isso? Como é que isso funciona? Né? Então nós vamos ver, né, claramente, nós vamos ver aqui, que um pergunta para o outro, né? Um pergunta para o outro o que é, mas ninguém sabia responder o que é. Pois é, irmãos, é interessante, né, que ninguém tinha tido aquela experiência antes. Ninguém tinha tido uma experiência como aquela. Aquela era uma provisão específica para o deserto. Era a provisão do maná. E nós vamos ver que a primeira coisa que as pessoas fazem, né, é perguntar o que é. Mas ninguém sabia responder. Ninguém tinha a resposta para aquela provisão. Ninguém sabia descrever assim, como é isso, né? Pois, afinal de contas, de qual semente é esse pão? De qual produto ele é feito, né? Não é como o nosso pão de cevada, o nosso pão feito do trigo, né? Não é o nosso pão de centeio, né? Não é isso, esse maná ele é diferente. E eles perguntam, e Moisés vai responder no versículo a seguir, versículo 16, diz-lhes Moisés, este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Oh, aleluia! E ele vai dizer assim, esse aí é o pão de Deus. Esse aí é o pão que o Senhor te deu. Né? Esse pão aí, ele não foi plantado na terra. Esse pão não é o resultado do seu trabalho na terra. Esse pão é o resultado da provisão de Deus para a sua vida. Esse pão não é o pão que você vai trabalhar e debulhar o trigo, né, preparar a farinha para fazê-lo. Esse pão, ele vem do Senhor. Do Senhor trouxe aquela provisão para os filhos de Israel, e Moisés vai identificar isso. Sabe, irmãos, eu penso que o que nós precisamos para viver, o que nós precisamos para a vida, não vem de outro lugar, senão do próprio Deus. Nós, evidentemente, trabalhamos e buscamos os nossos recursos, mas veja, o que você precisa para a vida, o que é necessário para a sua vida, não veio da terra, não foi colhido nessa terra. Na verdade, nós recebemos. A Bíblia diz que Deus formou o homem, mas ele sopra do seu espírito no homem, ele sopra nas narinas do homem. E aí então, este homem passou a ser alma vivente. Então veja que o que nós precisamos para ter vida, na verdade, vem de Deus. E esse maná é exatamente um exemplo disso. O exemplo que o que você precisa para viver vem de Deus. Moisés vai dizer,
este é o pão do Senhor, este é o pão que Deus lhe deu para comer. Veja, para quem Deus fez o maná, senão para aqueles que precisavam? Para quem Deus trouxe a provisão do maná, senão para aqueles que estavam ali sem saber como seria? Pois o Egito, ou melhor, o deserto onde eles estavam, era um lugar onde não tinha como plantar, não tinha como colher, não tinha possibilidade de ter expectativas futuras. Mas é exatamente nesse lugar, esse lugar onde nós às vezes nos encontramos, onde nós não sabemos como será, onde nós não sabemos o que fazer e nem sabemos como sobreviver, que nós vemos o cuidado e a manifestação da graça de Deus. Bom, entendendo isso, nós vamos ver algumas orientações que o próprio Deus vai passar a Moisés para dizer ao povo. A primeira coisa delas, o maná era para vocês. Esse pão é do Senhor, ele não é resultado da sua obra, ele não é resultado do seu esforço humano, ele não é resultado das suas faculdades intelectuais, mas ele é do Senhor para você. Então, ele é seu. Segundo, Moisés vai dizer, cada chefe de família, pois na estrutura judaica, né, o homem era representante da sua casa, então, ele vai dizer, cada líder, cada chefe da sua casa vai ao campo e vai trazer um jarro, vai colher um jarro. Como eu disse no começo, esse jarro tinha cerca de 3 a 4 litros e cada um deveria pegar um jarro no número igual de pertencentes à sua família. Ou seja, se na sua casa tem 3 pessoas, então você deveria ir lá e pegar um jarro para cada um deles. Seria o suficiente. Não precisaria pegar mais do que isso. Mas, veja, a primeira instrução era, você vai apanhar o jarro para cada número de pessoas que vivem com você, e você deve fazê-lo e levar para sua casa. E lá os judeus preparavam e depois se alimentavam daquilo que eles vão chamar, né, como nós já lemos aqui o versículo 31, de gosto de bolo de mel. Então vamos aqui entender. Mas o homem sempre confia, na maioria das vezes, primeiro nas suas forças e nas suas habilidades. Então, imagina comigo aqueles que eram mais novos, aqueles que eram mais fortes. Eles, quando descobrem que tem pão que eles não plantaram e que está lá à disposição para todos, eles saem correndo na frente, pois a preocupação é ficar sem, né? Que acabasse, que fosse insuficiente. Ora, todas essas perguntas são as perguntas que o homem faz todo dia. São as perguntas que levam o homem a trair o próximo, ao homem a enganar, são as perguntas que levam o homem a ter insegurança. Muitas pessoas, por serem inseguras ou viverem inseguranças, acabam tomando atitudes que estão contra o princípio da moral, o princípio da verdade da palavra de Deus, ou contra o princípio de viver uma vida social. Veja, quando nós iniciamos, nós já estamos aqui especificamente no Brasil há cerca de 17 dias ou mais, enfrentando momentos de quarentena. Mas quando nós ficamos sabendo desses problemas, as pessoas foram ao mercado, compraram o máximo que puderam, queriam estocar as coisas, elas queriam trazer tudo como se elas pudessem garantir as suas vidas. Mas você vai ver que esse conceito, esse valor, ele não é um valor que faz parte do reino de Deus. Na verdade, ele é um valor egoísta, ele é um valor que prioriza a mim mesmo. Eu não estou dizendo que você não possa ter, que você não possa acumular. Eu estou dizendo que você não pode ser o foco de si mesmo. Pois o apóstolo Paulo nos ensina claramente no livro de Filipenses e Colossenses que eu devo pensar não somente em mim, mas que eu devo pensar no próximo. Bom, o próprio mandamento também diz, ame o próximo como a ti mesmo. Então, se você aplica um valor a você, você deveria também aplicar ao próximo. Bom, enfim, o próprio Cristo vai afirmar, né, para aquele homem que juntou muito, naquela parábola, ele fala assim para aquele homem, o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Né? Então, do que adianta o homem buscar ganhar a vida e perder a si mesmo?
São em momentos como esse, são em momentos de adversidades, são em momentos que nós não temos certezas de como será o amanhã. São nesses momentos que muitas das vezes sentimentos que não deveriam minar o nosso coração, às vezes impele ou motiva pessoas tomarem atitudes erradas. Mas essa é uma atitude, na verdade, daqueles que não confiam que aquele Deus que pode prover o maná, na verdade, foi Ele que preparou tudo. Bom, em contrapartida, nós temos um Deus que provê. Então, aqueles que eram mais novos saíram e apanharam muito. Mas você imagina que alguns talvez tinham alguma limitação, ou alguma adversidade particular, ou alguma limitação física, e quando chegaram, colheram menos do que deveria. Eles queriam colher o jarro para cada um. Mas o texto vai afirmar que aquele que colheu muito, não sobrou. Não sobrou. E aquele que colheu pouco, que talvez não conseguiu chegar a tempo, talvez pegou só o que sobrou, não faltou. Por quê? Porque aquele maná, irmãos, ele era uma provisão de Deus. Ele não é algo ligado ao que o homem pode fazer, mas sim ao que Deus pode prover. Então, nós vamos ver a segunda orientação. A primeira é que cada um deveria pegar só o suficiente. E ainda assim, alguns israelitas, ou alguns que estavam entre eles, ambiciosos, pegaram mais do que precisavam. Toda vez que a gente excede os valores naturais que Deus nos deu, nós pecamos. Afinal de contas, comer é bom, mas comer demais é gula. Né? Beber e se tornar um beberrão também são valores que estão contra o equilíbrio, estão contra os valores que Deus nos transmite para vivermos em sociedade. Bom, mas existia um outro critério. Um outro critério. Aquele maná não podia ser armazenado. Aquele maná seria o suficiente para o dia. Aquele maná não seria o suficiente para a semana toda. Não seria o suficiente para 3 dias. Ele seria o suficiente para o dia. Sabe, irmãos, nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos lembrar que o nosso Deus, Ele prefere cuidar da gente todos os dias. Mas isso também nos ensina a importância de nós enfrentarmos, né, de nós nos levantarmos todos os dias e sairmos para colher as bênçãos de Deus. E sairmos na certeza que Deus proveu ontem e Ele vai prover hoje. Eu acho que isso nos ensina uma lição muito rica. Porque certamente eles poderiam colher muito mais e estocar e ficar em casa e regalar-se. Mas nós vamos ver outra coisa. Nós vamos ver uma orientação que eles deveriam, cada manhã, todos iam recolher. Versículo 21. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisava, pois quando o sol esquentava, aquilo derretia. E olha como esse versículo, como essa exigência, né, essa orientação, ela é linda. Porque ela vai dizer assim, você precisa levantar todos os dias para colher aquilo que Deus também pode prover na sua vida. Então, ainda que esse maná vinha do céu, ainda que Deus é que deu esse maná, ainda que esse maná crescia no céu e era jogado aqui na terra, né, caía na terra, veja que o homem tinha que levantar todas as manhãs. Eles tinham que levantar todos os dias. Olha, irmão, você que pode, você que está aqui hoje, ouvindo, assistindo, eu acho que você recebeu o dia de hoje para ficar de pé e para lutar e para dar graças a Deus por esse dia. Então, se eles colhiam o maná todos os dias, se eles tinham essa experiência diária, veja como nosso Deus é lindo. Veja a oportunidade de você agradecer a Deus também todos os dias por colher um pão que você não plantou. A oportunidade de você se dispor, ficar de pé, se levantar. Então não deixe que situações extremas te coloquem prostrado, te coloque de joelho,
tire o teu ânimo, tire o teu vigor, tire a sua expectativa, mas que você faça como os filhos de Israel no deserto, segundo a orientação de Moisés. Levante-se todos os dias. Levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã. Que você levante pela manhã, lave o seu rosto, que você tome um banho, você faça o seu processo inicial pela manhã, mas se levante também com o coração grato, sabendo que o mesmo Deus que prouve para o dia de ontem é o Deus que nos deu mais um dia de vitória, mais um dia de alegria, mais um dia de conquista. Então, veja que os israelitas tinham que ir todos os dias, né? Exceto aos sábados, eles tinham que ir todos os dias colher o maná, eles tinham que levantar, tinham que se preparar, ir lá buscar aquele maná, e eles tinham que dizer: eu vou buscar o maná que o Senhor proveu para nós. Eles tinham que dizer aos seus filhos quando chegavam, eles falavam assim: olha, hoje o pai foi ao campo e o pai não plantou nada, o pai não trabalhou, né, no campo para colher esse pão. Esse pão é o pão que o próprio Deus nos dá, o próprio Deus nos entrega. Veja que existia uma outra orientação. A primeira era que cada um deveria pegar o suficiente. A segunda era que eles fizessem isso todos os dias. E a terceira é que esse pão é impossível de ser controlado por mim e por você. É impossível. Afinal de contas, é um recurso de Deus. Eu não podia armazená-lo. Eles não tinham como cuidar para armazenar aquilo. Então eles não poderiam tomar o controle de gerenciamento. Afinal de contas, né, nós vemos que quem tem os recursos geralmente controla as pessoas e controla também as coisas. Mas esse recurso, o único que controlava é o Senhor. Sabe, isso me faz lembrar sobre os valores da graça de Deus. Isso me faz lembrar sobre aquilo que o Senhor nos provém. Tudo aquilo que Deus tem o pleno controle é algo que vai alcançar todos e todas. Mas aquilo que o homem tem o pleno controle, nem sempre isso acontece, pois é limitado. Eu vejo o maná como uma expressão da riqueza e manifestação da benevolência de Deus para todos nós. Lembra que eu disse? O que tinha mais capacidade, mais força, colheu muito, mas só ficou com o necessário. E o que colheu pouco, porque tinha alguma dificuldade para colher, ainda teve o suficiente, não faltou. Sabe, irmãos, isso nos faz lembrar que o Senhor ainda tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle da sua vida. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que vai você colher aquilo que você não plantou, né? Pois o maná ninguém plantou, a não ser o próprio Deus. Nos deu pela sua graça e misericórdia. Agora, o que eu acho interessante é que quando nós lembramos de Jesus, Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida. Ele é o maná descido do céu. João, capítulo de número 6. Ele vai dizer: eu sou o maná, eu sou o pão da vida. Sabe o que Jesus estava querendo dizer com isso? Que aquilo que o homem precisa para viver, Jesus o era. Pois, na verdade, aquelas pessoas comeriam aquele maná e aquele maná apenas nutriria o seu corpo físico, nutriria suas forças físicas para vencer mais um dia, mas não podia nutrir a sua alma, não podia nutrir o seu espírito. Mas Jesus diz: ora, os seus pais comeram pão no deserto e morreram, mas eu digo, aquele que comer do meu pão, aquele que comer o pão da vida, aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, esse não morrerá. Esse receberá de Deus vida eterna. Então, fazendo uma breve reflexão conclusiva, se você tem Cristo, se você crê em Jesus, eu quero te dizer que você tem o suficiente para enfrentar qualquer deserto. Que você tem o suficiente para enfrentar dias difíceis. Porque Cristo é a vida da qual nós nutrimos a nossa. Cristo é o autor, mas também o consumador da nossa fé. Sabe, ele vai asseverar quando
ele é tentado a respeito do pão, ele diz para o tentador: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que emana dos lábios de Deus. Emana da onde? Emana da boca de Deus. Lembra no começo, quando eu te disse que Deus começou emanando do seu Espírito para nós? Assim é o valor das nossas vidas. O que você precisa e o que você necessita ainda está somente em Deus. Ele é o gerador da vida, mas Ele também é o provedor para essa vida. Deus não é como alguns creem, que criou esse mundo e entregou ele ao caos. Não. Deus é um Deus presente. Ele é um Deus próximo. E para você lembrar disso, Ele diz: levante-se mais uma vez. E levante-se, vá ao campo. E lembre-se que o Senhor te deu o dia de hoje. E se você chegou até aqui, é porque essa vida do Senhor ainda te sustenta. E que nós possamos ser gratos a Deus. Que nós possamos agradecer ao Senhor por cada dia, mesmo em momentos de adversidade, mesmo em momentos que parecem ser o fim. Que nós possamos lembrar que o nosso Deus faz a gente colher um maná que o homem não sabe o que é. E eu quero te dizer que esse mesmo Deus não está pensando só em você. Ele está pensando em você e naqueles que você ama. Antes de você amar a sua família, antes de você amar os seus próprios filhos, o Senhor Jesus amou a todos e morreu por todos, para que todos tenham a oportunidade de receber vida e vida eterna. E enquanto nós estivermos passando esses dias de adversidade, o que eu quero fazer você é que nós possamos relembrar que o nosso Jesus, Ele continua conosco, mesmo nas adversidades. Ele continua trazendo provisões. Ele continua nos surpreendendo. Talvez nesses dias você terá a oportunidade de ver o tamanho do cuidado de Deus. Porque nos outros você achava que era você que era provedor de todas as coisas. Porque você podia trabalhar, você podia fazer. Mas hoje, limitado dentro da sua casa, dentro de 4 paredes, você descobre que a nossa vida é tão volúvel, é tão limitada, mas o Senhor da vida continua trabalhando por você. O Senhor da vida continua provendo. E eu quero encerrar lembrando aqui esses pontos. Deus proveu o maná, é o pão do céu. Os homens não sabiam o que é isso. Assim é o milagre, né? O homem não sabe explicar, mas Moisés diz: esse é o pão de Deus. As orientações. O Senhor vai te dar o necessário, mas Ele não pensa só em você, mas naquilo que você também pensa, que é a sua família. Então Ele trará provisões. Segundo, não administre isso como se fosse algo que você governa, pois o governo está na mão do Senhor. E terceiro, e não menos importante, lembre-se do próximo. Lembre-se também que o próximo precisa ser amado como você se ama. Tá bom? Que Deus possa te abençoar ricamente. Eu quero glorificar a Deus por todos os nossos irmãos e irmãs que têm se disponibilizado, têm aí tido esse momento de oração, de reflexão. Que você possa nos seguir lá nas nossas redes sociais, amém? É só você colocar lá Ministério Neopentecostal Abreviado, MUP, Vista Alegre, tanto no Instagram como no Face ou ainda no YouTube. Você pode acompanhar essa gravação. Quero também agradecer a Deus pelos irmãos que têm contribuído nessa obra. E se você quer ajudar-nos, quer contribuir nessa obra, nós estamos aos domingos à tarde e até à noite na igreja, ou nas quartas-feiras. Se você puder passar no nosso templo e ofertar ou contribuir, ou você também pode depositar na nossa conta, na conta do Bradesco, que estará disponível no final desse vídeo. Que Deus abençoe a todos. E antes disso eu quero terminar orando por você. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça, porque Tu és um Deus de provisão. Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus que recorre, Senhor, a recursos que nós não alcançamos. Tu és um Deus que traz o maná. E o melhor de tudo, o Senhor enviou o Seu Filho Jesus. E esse Filho foi o suficiente, não apenas para nutrir
a nossa vida física, mas para nutrir a nossa alma e nos dar a esperança de uma vida eterna. Nos fazendo entender que os valores eternos não são encontrados nessa terra. Que os valores maiores em Deus, o homem não pode produzir e ele nem mesmo o conhece. Mas o teu Filho Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida com abundância. Por isso nós te agradecemos, por isso nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, pois o Senhor tem nos ajudado nesse dia de hoje. E amanhã, se o Senhor nos der, levantaremos para bendizer o teu nome e reconhecer mais uma vez que quem sustenta os seus filhos ainda é o Senhor, que é um Pai celestial, um Pai eterno. Em nome de Jesus eu oro e te dou graças. Amém e amém. Deus nos abençoe na pessoa de Cristo Jesus. Até domingo, às 19 horas, estaremos aqui mais uma vez. Deus abençoe.